Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cadeia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como começar a estudar matemática para a SpaceX, ou melhor, como recomeçar a estudar. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui da Alcateia do Ensino e dos concursos militares do nível médio. Por exemplo, SpaceX, EAR, AFA. E já me diga aí nos comentários qual concurso você vai fazer, para qual concurso você está estudando, tá? Quais concursos você fará? Você vai fazer todos esses? Você vai fazer só a ESA, só a SpaceX, só a EAR? Me diga aí nos comentários. Bom, pessoal, pra gente recomeçar os estudos para a SpaceX, eu sei, a prova passou, tem pouco tempo e é claro que você já tá querendo voltar ou talvez até já voltou a estudar. E é claro que eu preciso frisar aqui os principais erros da pessoa que recomeça os estudos. Primeiro erro: acha que é autossuficiente, que consegue estudar sozinho e que já não precisa mais estudar aquelas matérias básicas porque já está no nível avançado. Não pode se equiparar com uma pessoa que começou a estudar recentemente. Bom, isso está totalmente errado. Afinal de contas, se você fosse bom mesmo, você já teria sido aprovado. Então, o primeiro é colocar aí o sapatinho da humildade e ir de fininho, tá? É claro que você não vai precisar estudar soma de fração. É claro que você não vai precisar estudar aí algumas propriedades básicas aí da potenciação. Claro que você já pode ir avançando aí o seu estudo, mas não negligencie matérias básicas, por exemplo, a MMC, MDC, a PA, PG, a função do primeiro e do segundo grau. Então, primeiro de tudo, tenha humildade para recomeçar os seus estudos. Ou até mesmo, tá? Ou até mesmo você que está começando do zero, é claro que você já tem a noção aí do ensino fundamental. Não que você tenha uma base sólida, mas pelo menos o ensino fundamental você já estudou, né? Agora tem que ver como é que tá a qualidade desse estudo aí que você fez no fundamental. Mas basicamente, na prova da SpaceX é só cobrada a matéria de ensino médio, como a gente pode ver aqui. Se você quer ter acesso a esse documento aqui, que é a resolução da prova de matemática, o link tá na descrição. Basta entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, tá? Então, pessoal, aqui nós temos uma questãozinha envolvendo nada mais nada menos do que uma combinação, tá? Então a gente vai ter que usar análise combinatória aqui, log, questão aqui envolvendo inequação, onde o x está no expoente, onde o x está no radicando, perdão. Então aqui nós temos uma inequação quociente também envolvendo uma inequação irracional, beleza? Então tudo isso aqui diz respeito ao ensino médio, exceto essa 4 aqui, que é mais ligada ali no fundamental. A gente aprende o teorema da bissetriz interna e tudo mais, né? Mas a extrema maioria das questões, vamos colocar aí 90% das questões, das 20 questões, pelo menos 18 são do ensino médio, tá bom? Aqui a gente tem questões envolvendo geometria plana, geometria analítica, geometria espacial. Olha só, essa aqui mais uma questãozinha de geometria analítica, tá? Falando sobre a nossa querida hipérbole. Então nós temos muitas questões que são de ensino médio. Então 16, 17, até mesmo 18 questões do ensino médio. Não que você não precise saber o ensino fundamental. Por exemplo, se a gente pega a geometria espacial, não tem como você aprender a geometria espacial sem saber a geometria plana. Não tem como, cara, não tem como. Mas é claro que você não precisa saber conceitos muito aprofundados da geometria plana. Você não precisa saber, por exemplo, teorema de Menelaus, teorema de Stewart. Então, basicamente, pessoal, para vocês recomeçarem os estudos para a SpaceX, primeiro, foque no fundamental, pelo menos no primeiro mês, até mesmo ali no segundo mês. Por quê? Porque aí sim você vai adquirir uma base boa para você conseguir chegar nas funções logarítmicas, funções exponenciais. Então, antes de saber isso tudo, você precisa dominar a função do primeiro grau, você precisa dominar a função do segundo grau, você precisa dominar valores numéricos de um polinômio, você precisa dominar soma, subtração, multiplicação, divisão, igualdade de polinômio. Então, antes de tudo isso, antes de função exponencial, função modular e tudo mais, você precisa pegar a base. O que é uma função, o domínio de uma função, como descobrir o domínio dessa função.
Então aqui eu tô dando alguns exemplos, pessoal, de coisas do ensino médio que a gente estuda, mas que antes a gente precisa ter a base sólida do ensino fundamental. Então, nós temos 3 vertentes, basicamente, aí da matemática, né? Nós temos a nossa geometria, a aritmética e a álgebra, que são mais cobrados aí na prova da SpaceX. Então, eu começaria focando, é claro, nessas 3, mas voltando ali pro fundamental. Na aritmética, pegar as noções mais básicas de conjuntos, aprender ali a radiciação, as expressões numéricas, é claro, as propriedades de potenciação, radiciação, racionalização de denominadores. Eu pegaria tudo isso aqui, dominaria os conceitos de MMC e MDC, que são muito importantes também. Segundo, a álgebra, eu pegaria ali polinômios, destrincharia polinômios, tudo que diz respeito a produtos notáveis, antes de entrar em binômio de Newton, tá? Antes de entrar em triângulo de Pascal, em coisas mais elaboradas, como Brio-Ruffini, que não é tão elaborado assim, mas mesmo assim a gente deixa um pouco mais para frente. Vamos pegar ali os conceitos mais básicos de polinômios, vamos pegar ali a função do primeiro grau, a função do segundo grau, o que é uma função, o domínio de uma função, a imagem. Vamos pegar as questões mais fundamentais da álgebra. E, é claro, geometria plana. Pegaria ali geometria plana e estudaria com bastante afinco geometria plana mesmo. Não só a base, mas um negócio mais aprofundado. Como vocês podem ver, a prova da SpaceX, ela cobra bastante geometria plana, tá? A gente pode ver aqui, ó, se a gente subir um pouquinho, a gente tem a questão 17 desse ano, que cobrou geometria plana. Nós temos aqui essa outra questão, que é uma geometria espacial, mas que dá para resolver com conceitos de geometria plana. A gente tem aqui mais uma questãozinha envolvendo geometria plana, que é a questão 15. Então nós temos muitas questões. Essa aqui, questão de geometria espacial. Então geometria é algo importantíssimo na prova da SpaceX. Quer ver? Tem mais uma aqui que eu tinha mostrado para vocês, diagonal, aqui ó, um determinado objeto se desloca horizontalmente. Então assim, nós temos muitas questões envolvendo geometria plana, tá? E até as questões que envolvem também geometria espacial envolve geometria plana. Então assim, geometria plana eu iria estudar não só o fundamental, né? Não só o básico, mas eu iria me aprofundar o máximo possível, recomendando até o Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9, tá? Que é um livro fundamental, é um livro... Fundamentos, né? É um livro essencial para você começar os seus estudos aí em geometria plana. William, você acha que eu preciso me aprofundar mais do que esse livro? Não. Para a prova da SpaceX, não. Esse livro tá mais do que o suficiente para você aí gabaritar as questões aí de geometria plana. Depois que você pegou essa base, aí sim você vai aprofundando, seguindo cada uma das vertentes. Em aritmética, você vai se aprofundar um pouco mais em PA, em PG, nas sequências. Aí, na questão da álgebra, você vai se aprofundar um pouco mais nas outras funções, como função modular, exponencial, logarítmica. Na geometria plana, depois você vai se aprofundar em geometria espacial, geometria analítica. Então, com isso aí, você já tem aí praticamente 95% da prova da SpaceX. Uma coisa ou outra ali já vai dizer respeito à matemática financeira, a uma análise combinatória, que realmente é importante também, mas que cai uma questão estourando duas, né? Todo ano cai, mas não tô falando que você não deve estudar, mas não com tanto foco igual nessas outras 3 aqui que eu falei para vocês. Então essas outras que ainda assim caem na prova da SpaceX, elas são de fato importantes, mas não tem o mesmo nível de importância do que uma geometria plana, por exemplo, do que uma geometria espacial, analítica, do que as nossas funções. Então saiba dividir o seu tempo de forma adequada. De nada adianta você estudar aí 24 horas por dia, 30 horas por dia, 48 horas por dia e dar o mesmo foco para a função do primeiro e segundo grau do que você dá para matemática financeira, porque cai muito mais função do que matemática financeira. Não que você não deva estudar matemática financeira, mas para uma semana estudando matemática financeira, você tem que passar aí pelo menos umas 10 semanas estudando função. Então saiba dividir corretamente os seus estudos, saiba estudar mais aquilo que mais cai na prova. Afinal de contas, a prova da SpaceX não tem mudanças drásticas de uma prova para outra. A gente sabe que a prova do ano que vem vai ser muito parecida com a prova desse ano, porque é isso que acontece todos os anos, né? Agora, se vir muito diferente,
a gente também vai estar preparado, porque a gente estuda muito e é para isso que a gente estuda bastante. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like e o link tá na descrição para você entrar no nosso grupo grátis do WhatsApp. Lá eu vou mandar essa prova resolvida para vocês gratuitamente, beleza? Tamo junto e nos vemos em breve. Falou!